Eu creio que não existe alegria maior para um pai, para uma mãe cristã, de ver e saber que os seus filhos estão na fé, no caminho, na verdade, na vida, na estrada da salvação, andando com Jesus. Não deve existir alegria maior do que essa, em ver nossos filhos andar com Deus. Mas eu também creio que não existe tristeza maior para um pai, para uma mãe, do que ver seus filhos afastados de Deus, dos caminhos de Deus, correndo o risco de perderem essa vida, mas sobretudo a vida eterna e a salvação. O que devemos fazer com os filhos que deixaram a fé? Como devemos lidar com os filhos que escolheram sair da igreja, deixar Jesus e as coisas de Jesus, que renunciaram à sua fé por várias razões? Como nós devemos lidar com isso? Nós devemos lidar com os nossos filhos que deixaram a fé como Deus lida com o homem após a entrada do pecado. Então vamos lá. O pecado entrou nesse mundo. Adão e Eva se esconderam de Deus, fugiram de Deus, apostataram, eram filhos. O que Deus fez? Jesus Cristo, Deus Filho, foi atrás, ofereceu graça, perdão, amor, misericórdia, mas deu-lhes o livre arbítrio. Abel aceitou o dom do arrependimento, Caim não. 1500 anos depois, a geração caimita atraiu o dilúvio sobre a terra, a raça de Caim, e Deus teve que destruir praticamente a humanidade toda, restando 8 pessoas. E em toda a Bíblia, você vê Deus procurando o homem para resgatá-lo, porque todos nós estamos dentro de um planeta pródigo. Esse planeta é um planeta caído. A história do filho pródigo é a história do planeta Terra. Nós somos o filho pródigo dentre todos os planetas de Deus. E Deus continua dizendo: volta para mim, volta para mim, volta para mim. Então a primeira coisa, ofereça amor, graça aos seus filhos ou suas filhas. Chame-os ao arrependimento com amor, mas chame-os ao arrependimento. Faça a sua parte. Há uma promessa na Bíblia que eu gosto muito. Está em Jeremias 31, versos 16 e 17, que diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque a recompensa para o teu futuro, porque teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão para a casa de Deus, para os seus territórios. O versículo 15 fala, usando a pessoa de Raquel, como se fosse a nação de Israel, dizendo assim: ouviu-se um choro em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Quando Jeremias escreveu isso aqui, o povo de Deus estava cativo nas terras da Babilônia, às margens do rio Quebar. Raquel é um símbolo das lágrimas e da dor de um pai e de uma mãe que choram pelos filhos na terra do inimigo. E Jeremias 31 é um capítulo que fala que Deus vai transformar a tristeza, a lamentação, o choro por ver um filho na terra do inimigo. Esse filho um dia vai voltar. É uma promessa de Deus. Guarde essa promessa no seu coração. Jeremias 31, desde o verso 14, 15, 16, 17. Depois de você apelar ao seu filho para arrependimento, mantenha uma vida de intercessão constante. Deus é fiel e responderá a sua oração. Todavia, existe uma coisa que você não pode fazer: deixar de ser feliz,
alegre, esperançoso. Sabe por quê? Se você se permitir adoecer, ficar abatido, triste, se tornar uma pessoa melancólica porque o seu filho saiu da fé, saiu da igreja, deixou os caminhos de Deus, isso não vai atrair ele de volta, vai afastá-lo ainda mais. E o dia que eu aprendi isso, de que quanto mais eu fosse feliz, alegre, esperançoso, então eu chamaria a atenção dos meus queridos, mostrando, olha, ele está com Deus, ele está feliz, ele tem paz, ele está bem, Deus está cuidando dele, ele está certo. Então a serva de Deus diz que nós devemos ser felizes quando os nossos queridos não querem andar com Deus. E o melhor testemunho que nós podemos dar é sermos contentes no Senhor, alegres no Senhor, para que eles vejam que a tristeza lá de fora não compensa quando vem a alegria aqui dentro dos caminhos de Deus, onde você está. Agora, se você se torna uma pessoa triste, doente, como ele é já por causa da culpa e do pecado, ele diz, para que eu vou voltar? Se meu pai, se a minha mãe, se o meu tio, se a minha tia, se o meu irmão, se a minha irmã, se o meu filho, a minha filha estão derrotados, a religião não funcionou para eles, então eu vou ficar aqui mesmo. Entendeu? Seja feliz e isso atrairá os seus filhos para Jesus outra vez. Agora, quando você estuda São Lucas 15, as 3 parábolas, você vai ver que, em primeiro lugar, especialmente a parábola da ovelha perdida é a parábola do filho pródigo. Especialmente o filho pródigo que tinha consciência, né? Um animal irracional. Mas, enfim, dê liberdade. O seu filho não é seu filho, ele é filho de Deus. A sua filha não é sua filha, é filha de Deus. Cresceu, amadureceu, aprendeu, tem o livre-arbítrio. Se ela se perder, se ele se perder, não se sinta culpado. Ezequiel 18 fala que a responsabilidade é pessoal, é individual. Então, cada um terá a sua liberdade e a sua responsabilidade diante de Deus. A segunda coisa, interceda. Mas interceda com fé, espere no Senhor. Lembra do pai, da parábola do filho pródigo? Ele ficou esperando, olhava de longe o horizonte esperando. Espere no Senhor. E a terceira coisa que eu já tanto enfatizei, seja feliz, seja alegre. Porque isso vai mostrar para a pessoa lá, no lugar da sua culpa, da sua dor, do seu sofrimento, ela vai olhar para o seu pai, para a sua mãe e vai dizer, como o filho pródigo, na casa do meu pai há comida, na casa do meu pai há fartura, na casa do meu pai há alegria, há festa, há bezerros para serem abatidos. Eu vou voltar para casa porque lá é um lugar feliz. Você acha que o filho pródigo voltaria para uma casa que fosse um lugar triste, um lugar de abatimento? Ele não voltaria. Ele voltou porque sentiu saudade de um ambiente alegre e feliz. E a primeira coisa que o pai fez uma festa para ele, porque a sua casa era uma casa de alegria. Assim, não é fácil, mas Deus espera de mim e de você. Quem não conhece alguém que está afastado da igreja? Todos conhecemos. Talvez eu fale para você que tem um filho, uma filha, alguém afastado da igreja que você ama. Lembre-se que a responsabilidade é pessoal. Se você fez a sua parte, tenha paz com Deus. Dê liberdade, interceda e dê um bom testemunho da fé, a alegria da fé. E essa pessoa, como o filho pródigo, vai ser tocada pelo Espírito Santo e vai dizer, o mundo que eu estou é um mundo de porcos. A casa do meu pai é um curral de ovelhas. Voltarei para o meu pai, porque na casa do meu pai é uma casa de alegria e aqui fora é um mundo de tristeza. Eu quero orar por você, por seu filho, por sua filha, por um familiar seu que esteja fora da igreja. A responsabilidade é pessoal, dê liberdade. Ore sempre esperando no Senhor e dê o exemplo de um lar feliz, de uma família feliz, de um casamento feliz, de uma pessoa feliz em Jesus. E essa pessoa vai ver a diferença entre o mundo das trevas e o mundo da luz. Querido Deus e Pai, se alguém que assistiu esse vídeo, Senhor, tem algum filho, alguma filha fora dos caminhos do Senhor, que sinta a presença de Deus consolando, abraçando e encorajando ela
a reconhecer que fez a sua parte e que a salvação é individual e a responsabilidade é pessoal. E assim essa pessoa possa ser alegre no Senhor. E sendo alegre no Senhor, ela será uma pessoa atrativa, terá uma família atrativa, um cônjuge, um casamento atrativo. E então os filhos verão que a casa do pai, a casa da mãe, a igreja do pai, a igreja da mãe, é o melhor lugar do mundo para estar. Nos dê a alegria da fé e a esperança de um dia estarmos com todos os nossos amados no céu. Mas por favor abençoa o filho, a filha, os filhos dessa pessoa que está ouvindo essa oração, que passa por sua mente. Toca com o Espírito Santo e traz de volta para casa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.